E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco parece ter movimentado o mercado de maneira surpreendente, e os rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro não poderiam ser mais empolgantes. Segundo informações obtidas, Jefferson Savarino, atacante de destaque internacional, estaria prestes a se juntar ao clube carioca, trazendo uma energia completamente nova para o elenco. A chegada do jogador, conhecido por sua velocidade, criatividade e faro de gol, tem o potencial de transformar não apenas a equipe em campo, mas também a percepção do Vasco no cenário nacional e internacional. Fontes próximas à diretoria afirmam que a negociação estaria avançada e que todos os detalhes contratuais estariam sendo finalizados, deixando os torcedores em estado de expectativa máxima. Savarino, que já brilhou em campeonatos internacionais e acumula experiência em diferentes ligas, chega com a promessa de elevar o patamar do clube, algo que a torcida há muito tempo esperava. A movimentação do Vasco, ao que tudo indica, não se trata apenas de um reforço pontual, mas de uma estratégia clara para reposicionar o clube como protagonista em disputas de grande expressão. A torcida já começa a imaginar combinações táticas que antes pareciam distantes, com Savarino ocupando posições estratégicas que podem mudar completamente o estilo de jogo da equipe, tornando o ataque mais dinâmico e imprevisível. A expectativa em torno de Jefferson Savarino cresce ainda mais ao considerar o histórico do jogador em situações de pressão. Conhecido por decidir partidas em momentos cruciais, ele tem a capacidade de se destacar em jogos de alto nível e de carregar a responsabilidade ofensiva quando necessário. A presença de um atleta com essa mentalidade pode influenciar positivamente todo o grupo, aumentando o nível de competitividade interna e incentivando outros jogadores a elevar o próprio desempenho. Além disso, o fator psicológico não pode ser subestimado. A simples confirmação da contratação pode mudar a forma como adversários encaram o Vasco, percebendo um time mais confiante, preparado e ambicioso. Para a diretoria, a chegada de Savarino representa mais do que apenas reforço técnico, é também uma estratégia de marketing e visibilidade, capaz de atrair patrocinadores, aumentar a venda de camisas e, acima de tudo, trazer novamente uma aura de protagonismo que há tempos o clube busca. Torcedores, influenciadores e especialistas em futebol já especulam como será a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, que exige intensidade, ritmo acelerado e capacidade de leitura de jogo. Se conseguir encaixar seu estilo de jogo ao do time, Jefferson pode se tornar não apenas uma referência dentro de campo, mas também um ícone capaz de inspirar jovens talentos e motivar toda a base do Vasco a sonhar mais alto. Alguns analistas já aventuram cenários táticos em que Savarino se tornaria o ponto central de transições rápidas e contra-ataques letais. Sua velocidade e habilidade de drible o tornam perigoso em jogadas individuais, mas sua capacidade de encontrar espaços e se conectar com companheiros amplia significativamente as opções ofensivas do time. Existe ainda a expectativa de que sua chegada influencie jogadores que atuam próximos, permitindo que outros atletas assumam funções de criação e finalização com maior liberdade. O impacto não seria apenas em jogos específicos, mas na construção de uma identidade mais agressiva e moderna para o Vasco, capaz de desafiar equipes tradicionalmente dominantes. Alguns rumores indicam que o próprio técnico estaria ajustando estratégias, pensando em como maximizar o potencial de Savarino, seja em duplas ofensivas, seja em movimentações que confundam defesas adversárias. Internamente, jogadores que já ocupavam a linha de frente podem se sentir desafiados a melhorar seu rendimento, sabendo que a concorrência aumenta, mas também que a qualidade coletiva tende a crescer. Torcedores mais otimistas já imaginam campanhas sólidas, novos recordes de gols e assistências, além de uma presença mais constante em disputas de títulos, algo que até então parecia distante da realidade imediata do clube. Não apenas dentro de campo, a chegada de Savarino gera um efeito simbólico que pode impactar todo o ambiente do Vasco. A diretoria demonstra ambição e capacidade de investimento, algo que historicamente influencia negociações futuras, atraindo outros jogadores interessados em fazer parte de um projeto mais ambicioso.
O clube pode se tornar mais atraente para jovens talentos que buscam visibilidade e aprendizado, além de reforçar a imagem de que está disposto a competir em alto nível e quebrar paradigmas antigos. A imprensa esportiva começa a especular sobre possíveis parcerias e acordos comerciais que podem surgir em função da contratação, ampliando o alcance da marca Vasco no mercado nacional e internacional. Para a torcida, esse movimento é um respiro de esperança, capaz de reacender o entusiasmo e o orgulho pelo clube, sentimentos que muitas vezes se perdem diante de temporadas irregulares. As redes sociais já fervilham com teorias, memes e expectativas sobre como Savarino se encaixará no elenco, criando uma antecipação que, mesmo antes da confirmação oficial, já gera engajamento e buzz em torno do clube. Esse tipo de impacto, que vai além do desempenho esportivo, pode ser fundamental para manter o Vasco relevante em diferentes esferas e consolidar uma nova fase, tanto dentro quanto fora do gramado. Apesar de toda a empolgação, alguns especialistas alertam para a necessidade de cautela, lembrando que adaptações podem levar tempo e que a pressão por resultados imediatos será inevitável. A equipe técnica terá um papel crucial em integrar Savarino ao grupo, garantindo que sua qualidade individual se transforme em vantagem coletiva. Também é possível que haja ajustes na formação titular, exigindo flexibilidade e maturidade por parte de todos os jogadores. A expectativa da torcida por gols e assistências pode ser alta, mas é fundamental que o processo de adaptação seja respeitado, permitindo que o atleta encontre ritmo e entrosamento sem prejudicar o equilíbrio da equipe. Dentro desse contexto, a comunicação entre técnico, jogadores e diretoria será determinante para o sucesso do projeto, evitando frustrações e potencializando o impacto positivo que Savarino pode trazer. Ao mesmo tempo, a narrativa em torno da contratação já começa a criar uma sensação de que o Vasco está de volta a uma fase de protagonismo, algo que há muito tempo não se via de forma tão clara. O impacto psicológico tanto para adversários quanto para os próprios jogadores do clube pode ser uma peça-chave para transformar expectativas em resultados concretos, consolidando a ideia de que a chegada do craque não é apenas rumor, mas um divisor de águas na história recente do Vasco. Os rumores ainda apontam que a negociação envolveu esforços intensos da diretoria, contato direto com representantes do jogador e até ajustes em estruturas internas do clube para acomodar a chegada de um atleta de alto nível. Isso sugere que o Vasco não está apenas investindo em talento, mas também em infraestrutura e planejamento estratégico, buscando criar um ambiente propício para que Savarino e o restante do elenco possam atingir seu máximo potencial. A combinação de experiência internacional, qualidade técnica e mentalidade vencedora do jogador pode servir como catalisador para elevar o padrão do time, influenciando partidas, motivando atletas mais jovens e reposicionando o Vasco em disputas que exigem alto nível de desempenho. O impacto dessa contratação, portanto, vai muito além do simples reforço pontual. Trata-se de uma movimentação capaz de redefinir a ambição do clube, sinalizando para a torcida, adversários e mercado que o Vasco está preparado para buscar novos patamares. A expectativa é que, com Savarino em campo, o clube experimente um nível de competitividade renovado, com jogos mais dinâmicos, estratégias mais ousadas e uma presença mais imponente em confrontos decisivos. A chegada de Jefferson Savarino ao Vasco pode gerar um efeito cascata dentro do elenco, e muitos já especulam sobre como a presença do atacante pode redefinir a dinâmica interna da equipe. Jogadores que antes ocupavam posições centrais de criação e finalização podem ver suas funções ajustadas, seja para aproveitar melhor a velocidade e o faro de gol de Savarino, seja para se adaptarem a um novo estilo de jogo mais rápido e direto. Internamente, o ambiente de competição saudável tende a se intensificar, pois todos sabem que a chegada de um craque desse calibre aumenta a exigência técnica e mental. Treinamentos podem se tornar mais intensos, com foco em coordenação ofensiva, troca de passes em alta velocidade e movimentações que explorem a inteligência tática do novo reforço. Ao mesmo tempo, há um efeito motivacional claro. Jovens talentos da base observam que o clube está disposto a investir em qualidade e ambição, criando um cenário propício para acelerar o desenvolvimento de promessas locais. Se Savarino conseguir se adaptar rapidamente, seu impacto pode ir além dos resultados imediatos, influenciando a forma como o time se apresenta, tanto dentro quanto fora de campo, e mudando a percepção de adversários, imprensa e torcedores sobre o nível competitivo do Vasco. O efeito psicológico da contratação de Savarino não pode ser subestimado.
A simples confirmação do acerto com um jogador de alto nível já projeta uma imagem de clube ambicioso e competitivo, capaz de disputar espaço entre os grandes do futebol brasileiro. Essa percepção tem impacto direto sobre adversários, que passam a encarar o Vasco como um time mais perigoso, com capacidade de surpreender e executar jogadas decisivas. Além disso, a torcida experimenta um renascimento emocional, o entusiasmo volta a pulsar com força, e cada notícia sobre a adaptação ou treinamento do atacante é recebida com esperança e expectativa. Nas redes sociais, a especulação sobre possíveis combinações de ataque e a integração de Savarino com outros atletas alimenta debates e teorias táticas, criando engajamento e busca que beneficiam não apenas a imagem do jogador, mas também a marca do clube. Alguns especialistas apontam que esse impacto coletivo e psicológico, se bem administrado, pode ser tão importante quanto o talento individual, pois cria um ambiente propício para vitórias, motivação constante e crescimento da identidade da equipe como protagonista. Analistas já levantam hipóteses sobre como Savarino poderá influenciar a construção das jogadas do Vasco. Sua capacidade de acelerar transições e abrir espaços para companheiros é vista como uma peça-chave para a criação de um ataque mais versátil e imprevisível. Cenários táticos especulam a movimentação do atacante por diferentes zonas do campo, explorando linhas de defesa adversárias e permitindo que outros jogadores assumam funções de infiltração e finalização. A combinação de velocidade, visão de jogo e precisão nos passes pode transformar a maneira como o Vasco encara partidas decisivas, tornando o time mais ousado e dinâmico. Essa perspectiva também abre oportunidades para que treinadores experimentem formações menos convencionais, ajustando a equipe para aproveitar ao máximo o talento do jogador. Dentro desse contexto, o impacto não se limita ao desempenho individual, mas se espalha pelo coletivo, exigindo ajustes de posicionamento, maior coordenação entre setores e decisões estratégicas mais rápidas, algo que pode ser fundamental em confrontos mais equilibrados ou contra adversários taticamente bem organizados. A expectativa é que Savarino se torne, rapidamente, referência para companheiros e peça central de movimentações ofensivas, elevando o nível competitivo do Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além do campo, há uma dimensão de marketing e visibilidade que acompanha a contratação de um jogador como Jefferson Savarino. A presença de um atleta internacionalmente reconhecido gera interesse de patrocinadores, amplia o alcance do clube nas mídias digitais e pode aumentar a venda de produtos oficiais, como camisas e acessórios. Torcedores mais antigos veem na chegada do atacante uma prova de que a diretoria está disposta a investir em qualidade e ambição, enquanto novos fãs podem ser atraídos pela perspectiva de acompanhar um jogador de renome. A repercussão da notícia, ainda que parcialmente baseada em rumores, já provoca engajamento em plataformas digitais, fóruns de discussão e redes sociais, alimentando a narrativa de que o Vasco está entrando em uma nova fase de protagonismo. Se o desempenho em campo corresponder à expectativa gerada fora dele, o efeito combinado pode consolidar uma imagem de clube moderno, ambicioso e capaz de disputar títulos com times historicamente mais estruturados, aumentando a relevância do Vasco em múltiplos níveis, não apenas esportivos, mas também econômicos e de marca. Alguns especialistas ressaltam que, embora a expectativa seja alta, a adaptação do jogador ao futebol brasileiro exige paciência e planejamento. Savarino precisará se acostumar com a intensidade das partidas, a pressão constante da torcida e o estilo de jogo mais físico e dinâmico do país. A diretoria e a comissão técnica terão papel fundamental em criar condições para que o atleta encontre ritmo e entrosamento, sem comprometer a harmonia do elenco. Jogadores. Veteranos podem se tornar aliados essenciais nesse processo, ajudando o craque a se familiarizar com padrões de movimentação, adversários e estratégias locais. A adaptação bem-sucedida não se traduz apenas em gols e assistências, mas também em como o jogador se integra ao grupo, influencia decisões dentro de campo e contribui para um estilo de jogo mais coeso. Há, portanto, um equilíbrio delicado entre aproveitar o talento individual e manter a consistência coletiva, algo que pode determinar se a contratação será apenas um destaque pontual ou um verdadeiro divisor de águas na trajetória do clube.
Por fim, os rumores sobre a chegada de Jefferson Savarino indicam um planejamento estratégico da diretoria, que não se limita apenas ao reforço imediato, mas também à construção de um projeto de longo prazo. A movimentação sinaliza que o clube pretende reposicionar-se no cenário nacional, valorizando não apenas resultados, mas também desenvolvimento, visibilidade e capacidade de atrair talentos. A contratação de um jogador de alto nível cria oportunidades de aprendizado para jovens promissores, aumenta a competitividade interna e projeta o Vasco como um clube que não se contenta com o mediano. Caso o atacante se adapte rapidamente e consiga imprimir seu estilo de jogo, o efeito pode ser sentido em diversas frentes: mais gols, jogadas criativas, partidas mais empolgantes e uma torcida mais engajada. A especulação em torno dessa contratação não se restringe apenas ao impacto técnico, mas também à forma como ela pode redefinir expectativas, inspirar atletas e posicionar o Vasco de maneira mais ambiciosa, sinalizando que o clube está pronto para enfrentar novos desafios e buscar protagonismo consistente no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.